Fala investidor, fala trader, bem-vindo ao canal e hoje eu quero conversar com você sobre a Vale. Todo mundo dizendo que as ações da Vale estão baratas, mas a Vale não está respondendo como o acionista gostaria. E isso por quê? Eu vou responder com uma palavra: China. Exatamente. A Vale é uma empresa que vende minério, o grande comprador de minério é a China. A China tem um modelo de crescimento baseado, pelo menos tinha, na infraestrutura, mercado imobiliário. E esse modelo está se esgotando. A gente está acompanhando no noticiário várias empresas incorporadoras com dificuldades. O governo chinês está para anunciar um pacote agora. Conseguimos ver também alguns na internet, nas mídias sociais, cidades fantasmas, muito imóvel, pouco comprador, e também começa a haver um problema demográfico. A China já não está com a sua população crescendo no ritmo que estava, a economia cresce ainda em bons números percentuais, mas não era o que já foi nos anos dourados do crescimento. Primeira década dos anos 2000, a gente teve até um boom das commodities. As ações aqui no Brasil ligadas às commodities, inclusive Vale, subiram muito, se beneficiaram muito com esse movimento chinês. Mas agora, essa realidade já não é mais a que foi. E o mercado tem dúvidas se a China vai continuar a crescer, se ela vai encontrar um novo caminho. Ela tem se direcionado um pouco para um crescimento baseado na indústria. Mas está tendo essa dificuldade, de encontrar um outro caminho. A gente está vendo também na China números de inflação bem baixos, até deflação. Muita gente acha que deflação é bom, mas não é. E eu vou te explicar por quê. Se você tem uma deflação, a população sabe que daqui a 2, 3, 4 meses os preços vão estar mais baixos. Você vai consumir agora ou depois você vai estar mais baixo, Então o consumo diminui. Se a gente for pensar na riqueza, na sua propriedade, preço dos ativos caindo de preço. Então você tem um empréstimo, deu de garantia a sua casa caiu de preço, você está mais endividado. Também temos esse efeito riqueza, contrário. Então, entre outras coisas, aqui mencionei 2 exemplos rápidos, deflação não é legal, para o crescimento econômico. Uma superinflação, uma inflação alta também não é legal, tanto que a gente teve vários bancos centrais no mundo, inclusive o nosso, aumentando os juros para frear a inflação. Mas uma inflaçãozinha ali do 2%, que inclusive é o objetivo do Banco Central americano, o nosso é um pouco mais acima, é legal, tá? Então, uma inflação baixa, ela incentiva o consumo de forma moderada, sem que a população perca o poder de compra, ok? Então, ela não é maléfica. Agora, uma inflação alta, sim, a população pobre, inclusive, sai bem prejudicada. Mas voltando à China e à Vale, na minha visão, os investidores estão de olho em Vale, ou estão de olho em China, uma vez que a China compra minério e a Vale vende esse minério. Vale está barata? Olha, eu estou lendo bastante coisa dos analistas, acho que é quase uma unanimidade de que ela é um investimento que vale a pena. Nesse preço que está, você vai receber bons dividendos. Então, se você está pensando para um longo prazo, beleza. De repente, vale a compra. Agora, por que o preço não sobe? Esse é o motivo do nosso papo. Porque os investidores estão ligados nas notícias de lá do outro lado do mundo. Recentemente, a Vale subiu. Por quê? Anúncio de medidas de estímulo. Ela saiu lá do 55, foi bater 65, um pouquinho mais. Esperava-se novos anúncios e, por enquanto, o que saiu não foi o que o mercado esperava. Um pouco de decepção, a Vale volta a cair. Isso não tem nada a ver com a empresa lá no longo prazo, mas é assim que o mercado funciona. Ele escolhe alguns temas e meio que esquece o resto e segue. Por exemplo, vou dar aqui
3 exemplos em que o mercado olhou para um tema e simplificou a precificação do ativo. Algum tempo atrás a gente tinha uma ação, a Fibria, e ela é uma exportadora, né, de papel e celulose, hoje está na Suzano, e a Fibria subia porque o dólar estava disparando, é como se fosse um hedge. Não se pensava se ela está vendendo mais, menos, como é que estava a gestão da empresa. O dólar subia, a ação da Fibria subia no mesmo dia, e até mais intensamente. Então aqui está o primeiro exemplo. Um exemplo bem recente, quer dizer, ali na pandemia, economia do fique em casa. Tinha o varejo de rua, que saiu prejudicado, mas as empresas do online subiram todas. A BTOW, que, né, é ali da Americanas, que a gente viu o que aconteceu depois, subiu pra caramba, tá? A Magalu subiu pra caramba, para depois despencar, porque os juros subiram. Os juros no Brasil começou a apertar. Olha só que interessante. Ninguém fez a conta da Magalu, como é que é a empresa, como é que é a gestão. Ela respondeu simplesmente ao noticiário e aos eventos. E ali simplificando. O nome do jogo. Quando a gente começou a sair da pandemia, né? Na verdade não, era abril de 2000. Economia fica em casa. Magalu subiu. Porque vende online. Vai todo mundo em casa, como se fosse ser eternamente online, eternamente todo mundo em casa. Aí ela sobe. Aí daqui a pouco, os juros começam a subir no Brasil e a Magalu vai lá para baixo por causa do aperto dos juros. Enfim, veio para baixo, mas o mercado seguiu num tema. E agora a Vale está seguindo um tema. Tá? Agora, uma coisa importante. O analista, quando ele faz a precificação, o valuation, ele traça vários cenários. E a pergunta que fica é: e se a gente tiver um cenário com minério com preço abaixo do que se espera? Ou seja, seria um cenário que não é o principal dos analistas. Quanto valeria a Vale? Tudo são projeções. Na hora da realidade, o mercado ele está querendo precificar as novas probabilidades. Então, se a China começar a apresentar um crescimento ainda mais, um crescimento mais baixo do que se espera, eu acho que Vale sofre. Tá? Então, por quê? Porque as premissas usadas no modelo, as piores premissas vão ganhando probabilidade. Então, vai passando a ser o cenário principal. E aí a Vale ajusta para baixo. Mesmo que você continue ganhando bons dividendos com ela, com esses níveis de minério. Mas eu estou falando do preço da ação. Tudo bem, preço não é valor, mas é o seu patrimônio que está ali comprado. Então, se você tem Vale para o longo prazo, ok, mas fique atento na economia chinesa. Agora, se você está no curto prazo, aí você precisa realmente estar seguindo à risca o que está acontecendo com o minério e com China. Beleza? Fica de olho aí, que às vezes o que está na modelação do ativo, do valuation, pode mudar. Eu já vi isso acontecer várias vezes.